Olá, sejam muito bem-vindos ao videocast Mente Aberta do Axi Laboratórios. Aqui a gente fala sobre a importância da nossa saúde mental. Eu sou a Vivi Oliveira e nesse episódio a gente vai falar sobre a saúde mental na terceira idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 100 mortes ocorridas no planeta, uma é em decorrência de suicídio. No Brasil, a estimativa é de que a cada 45 minutos, uma pessoa tira sua própria vida, sendo que os idosos estão entre as principais vítimas dessa triste tragédia. Na maioria dos países, o índice de suicídio é mais elevado entre os idosos com mais de 70 anos, e o Brasil é um deles. Cerca de 90% desses óbitos poderiam ser evitados se o indivíduo recebesse apoio e tratamento adequado. A maioria dos casos está relacionado a transtornos mentais. E para falar com a gente sobre esse assunto tão importante, a gente está aqui com o Dr. Marco Abud, médico psiquiatra formado pela USP. Doutor, seja muito bem-vindo. Agradeço por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre esse assunto que é importantíssimo mesmo. Maravilha. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente aquele termo ninho vazio, né? Como que essa transição, ela pode, então, afetar a saúde mental dos idosos? Eu acho que é interessante, então, para isso, a gente pensar como que funciona a nossa mente mesmo, no sentido do que, o que a gente precisa para estar bem, não só fisicamente quanto mentalmente. Essa diferença, aliás, é uma diferença que, na prática, a gente nem usa mais. Assim, por exemplo, a gente precisa de ter uma alimentação saudável. Nossa alimentação hoje não é saudável, não é. A gente precisa dormir, a gente precisa ter um sono de qualidade, certo? A gente precisa ter contato com a natureza, e o ser humano precisa ter, e a gente não sabe nem muito bem porquê, mas sim, precisamos. Uma outra coisa que a gente precisa ter é ter uma conexão social. Isso é importante. O ser humano adoece quando ele não tem isso. Isso é altamente geneticamente impregnado, né, na nossa espécie. Isso é algo evolutivo. A gente não consegue, o corpo percebe que está doente. Também a gente precisa ter uma ideia de contribuição, de ter um significado, de que as nossas ações elas contribuem para algo maior do que nós. Isso também é algo que é evolutivamente presente na espécie humana. Isso é tão importante quanto comer, né? E então, se a gente pensar nisso como um contexto que seres humanos precisam disso para estar bem, vamos imaginar um momento em que nós perdemos um senso de contribuição. A gente já não tem mais isso. Nós não sentimos que somos estimulados a fazer algo com as nossas habilidades que tem a ver com esse, né, um impacto maior. E nós perdemos, por exemplo, uma conexão social, no sentido de alguém que a gente sabe que está lá com a gente para dividir coisas, para poder, enfim, ter essa coisa da parceria, coisa digamos ali, até mesmo do jogo, né, de ter alguém ali que está, né, um time junto conosco. Se a gente perde essas duas coisas e, por exemplo, uma outra coisa que o ser humano precisa é movimentar o corpo. Isso assim, também é bastante digamos, comprovado que isso está associado à saúde, sabe-se lá, né, porque, e muito provavelmente tem uma questão evolutiva, né, nós somos seres caçadores. Então, se a gente começa a se movimentar menos, se a gente começa a ter menos conexões sociais, e se a gente começa a ter menos desafios de usar as nossas habilidades para poder contribuir com algo maior, invariavelmente nós vamos adoecer. Nós vamos adoecer tanto quanto a gente adoeceria se a gente não comesse. E falando dessa questão, então, da terceira idade, dessa questão de se movimentar, é uma população que não se exercita tanto, né? Tem esse ponto também. Isso. Então, por conta disso, os fatores mais associados, de fato, à depressão, e isso em todo mundo, mas aí a terceira idade ela fica com mais riscos por conta mesmo de todo o contexto, um deles é falta de movimento. Isso foi medido na pandemia através até de aplicativos de celular. Quem se movimentava menos, o risco de depressão era maior. O sentimento de solidão, que a solidão ela não necessariamente tem a ver com o número de pessoas que você tem à sua volta, mas sim com a qualidade das conexões. Porém, se você não tem conexões ou não tem essa possibilidade, isso está associado, aumenta em 4 vezes o risco de depressão. E você não sentir que você está contribuindo, ou seja, você ter essa baixa estimulação cognitiva, basicamente a aposentadoria, né? Então, esses 3 fatores são fatores que contribuem invariavelmente para a depressão em qualquer idade, que na terceira idade isso
costuma ocorrer por, enfim, né, por questões realmente sociais. E esses são os principais fatores aí. Claro, tem a questão de sono, tem outras doenças que podem colaborar, mas assim, esses estão, com certeza, são os principais fatores de risco e eles podem ser revertidos. A gente está falando de solidão, né? A solidão é um dos pontos também que estão ali na vida da Sim, terceira sim. idade. Quais são as consequências dela de fato, então, para essa população? E quais estratégias que o senhor acredita que seriam necessárias para que ele conseguisse viver de uma forma mais saudável nesse contexto? Solidão, assim, né? O pessoal fala de solitude, enfim, usa uns termos assim. Mas, assim, solidão é uma definição, né, que eu gosto, assim, basicamente a qualidade das nossas conexões não está sendo suficiente, independentemente da quantidade. É que, assim, se a gente tem uma quantidade zero, ou nós temos um isolamento social, enfim, marcante, não tem como nós termos nenhuma conexão de qualidade. O que seria uma conexão de qualidade? Seria basicamente uma conexão em que nós sentimos que nós compartilhamos algo, ou seja, temos algo em comum e é uma conexão na qual a gente pode basicamente sentir que a pessoa vai estar lá pela gente e nós vamos estar lá por ela quando a coisa apertar, resumindo, né? Tem muito também o espírito de jogo, né? Criança joga, né? Jogar é uma coisa do ser humano, né? Então, assim, solidão é algo que a gente precisa tanto quanto alimento, né? Tinha um professor no HC que falava, né? Que alimento para o corpo é pão, alimento para a alma, e que alma também é um termo meio, né, religioso, mas alimento para a mente é A gente gente. compreende. A gente precisa ter. Claro que se a gente tiver alguém que não tem nada em comum conosco, que não permite com que a gente, né, enfim, seja altamente crítico e agressivo, isso não é bom. Mas não ter conexões sociais é algo que adoece invariavelmente todo ser humano. E isso, então, a questão isso vai vir com sentimentos de solidão, e isso não quer dizer que exista um quadro depressivo, mas a solidão é um fator de risco importantíssimo para o quadro depressivo. Eu costumo dizer assim, que existe solidão sem depressão, não existe depressão sem solidão. Por quê? Porque uma vez que você entra no quadro depressivo, que é caracterizado, né, a raiz é a perda da sensibilidade ao prazer, às coisas positivas da vida, perda da energia, você também começa a ter pensamentos de que o seu valor próprio como pessoa é menor e de que você está distanciado do mundo, até porque você não consegue se concentrar no mundo lá fora, você começa a ficar preso nos próprios pensamentos. Então, você tem uma sensação de solidão, que é uma solidão, que é uma interferência aqui, que é uma solidão que é eterna. Por quê? Porque você está desconectado do mundo. Então, caso isso ocorra, aí a gente vai ter que tratar a depressão. Mas a solidão em si, e isso todo mundo já sentiu, enfim, a gente se sentir desconectado, isso é algo que precisa ser abordado tanto quanto, por exemplo, a pessoa ter comida, né? Isso não é também uma questão de, ele sempre foi forte ali e tal. Sim, a pessoa sempre foi forte, mas somos seres humanos, nós precisamos disso. E ser humano, então, ter conexão, ter movimento e ter contribuição cognitiva, ou seja, ter um exercício mental, isso é fundamental para preservar e para prevenir, né, quadros de adoecimento na terceira idade. E se a pessoa tem um quadro de ansioso ou depressivo, isso é um fator de risco importante, por exemplo, para demência, porque existe um componente inflamatório. Que se agrava na terceira idade, né? A ideia é que, né, tem várias causas para quadros demenciais. E de quadros demenciais, o mais famoso é o Alzheimer. Nós não temos total entendimento disso, mas tem a ver também com componentes inflamatórios, com componentes relacionados ao estilo de vida. E ter, por exemplo, exercício cognitivo, você está mentalmente ativo, você está fisicamente ativo e você ter conexões sociais e você tratar quadros de depressão e de ansiedade, isso previne Alzheimer. Então, isso ocorre mesmo que você comece a fazer isso só na terceira idade. Isso é interessante, por quê? Porque o nosso, né, um conceito que é muito divulgado hoje em dia, mas às vezes o pessoal não fala muito o que a gente faz com isso, que é um conceito da neuroplasticidade, que basicamente é a capacidade da gente aprender coisas, é a capacidade da gente basicamente construir novas conexões. Neurônios nascem em toda a vida, né? Nascem principalmente na área do hipocampo, que tem a ver com a memória, mas a gente cria novas conexões, a gente ativa outras áreas. Se você, por exemplo, sobreviveu à pandemia, está ouvindo a gente, que você provavelmente passou por isso. Por quê? Porque na segunda onda, com certeza, você não estava tão
ansioso quanto na primeira. Por quê? O seu corpo aprendeu que aquilo era previsível. E com certeza você teve isso. Isso não quer dizer que você não era sensível, isso quer dizer que o seu cérebro se adaptou. Então, você tem essa capacidade. E, por exemplo, um exemplo disso que foi testado foi um estudo que foi divulgado pela revista Lancet, que é uma das maiores revistas, né, do mundo, no início do ano, na Inglaterra. Na Inglaterra, foi o primeiro país onde eles implementaram, para tratamento de quadros de ansiedade, de depressão, programas de terapia digital, feitas realmente pela internet, com um guia, né, de psicólogos, porque, de fato, a terapia que funciona para ansiedade e para depressão são, basicamente, exercícios práticos para você reativar habilidades. E isso foi feito com idosos acima de 65 anos que tinham quadros de ansiedade não tratados. Interessante. E aqueles que se engajaram no programa, mais de 80%, quase 90% deles tiveram uma melhora significativa e tiveram um risco muito menor de ter demência do que aqueles que não trataram. E isso já quebra alguns mitos. Primeiro que idoso não consegue aprender tecnologia, isso é mentira, né? Depois que tem dificuldade de mexer, né? Tem um pouco, tem. Não, mas coloca muito nesse lugar, né? Mas tem algo além, né? Mas assim, consegue, né? Eu tenho mais dificuldade em mexer no celular do que o meu filho, mas assim, porque é uma coisa nova, mas a gente consegue. Sim. E isso é presente em toda a vida. Em toda a vida, seu cérebro é capaz de mudar e você pode melhorar de quadros que às vezes você acha que é a sua personalidade, mas não é. A questão é que muitas vezes o próprio idoso e a família têm um estigma, por exemplo, em usar recursos digitais para tratamento. Mas olha que interessante, os idosos, quando eles topam fazer, eles têm um nível de aderência e de melhora muito maior do que os adolescentes, por exemplo. Olha só. Né? Muito provavelmente tem a ver com um senso de maturidade mesmo, de falar, vou assumir o compromisso. Paciência também, né? Porque tem essa questão também do adolescente tá ansioso ali, enfim, a gente já sabe, porque assim como o senhor falou, que aprendemos na primeira onda, a gente aprendeu ali, peraí, deixa eu fazer do meu jeitinho. Que é uma das coisas que melhora com a idade, é o controle de impulso, né? E o senhor falou também da questão do exercício, né? O exercício ele é tão importante justamente por isso, né? Porque a gente estava falando da pessoa estar solitária, estar sozinha. O exercício, além de ajudar, então, nessa questão cognitiva, ele te ajuda a você também não se sentir só. Claro. Porque você vai praticar um exercício, você pode fazer amigos, enfim. Estou tentando achar coisas que o idoso poderia fazer para ajudá-lo, além, né, de procurar ajuda profissional. Assim, se tiver num quadro depressivo, vai precisar da intervenção de alguém externo. Certo. Tá? Isso é importante, até digo que assim, foi o primeiro contato, porque a depressão no idoso é uma depressão com muitos sintomas físicos e muitos sintomas cognitivos, ou seja... Quais são eles, doutor, por favor? Lentificação, pode ter um pouco de agitação? Pode, mas assim, normalmente uma lentificação e pode ter agitação noturna com uma lentificação muito proeminente dos movimentos durante o dia mesmo. Pode ter uma incoordenação motora e prejuízos de memória e de esquecimento que ocorrem em cerca de semanas, ou até em meses. O que não é comum, por exemplo, num quadro demencial, que é uma coisa que, em geral, é mais prolongada. Então, sintomas de perda de memória, dificuldade em lidar com as coisas da casa, lentificação física, ficar um pouco descoordenado, por exemplo. Isso são sinais de depressão no idoso, podem ser sinais de outros quadros também, mas assim, ele precisa se passar no médico, fazer exames e pode ser um quadro Sempre procure ajuda depressivo. profissional, né? Sem sombra de dúvidas, algo está acontecendo. Eu falo do meu avô, por exemplo, porque eu passei vários médicos, estava tudo bem, e ele continuava sem falar, por exemplo, e sem comer. E até que, por sorte, eu estava, né, enfim, eu era aluno lá da faculdade, levei ele lá no Instituto de Psiquiatria, e, de fato, por exemplo, o psiquiatra, uma das primeiras perguntas que ele fez, e ninguém tinha perguntado isso da família, porque a gente nem imaginou, foi, o senhor já pensou que seria melhor não estar vivo? E meu avô falou que sim. E meu avô tinha 60, tinha quase 70 anos. Ele nunca tinha tido nada, pelo contrário, né? Veio do Líbano, aí trabalhou desde que enfim, né? De que era mais novo e sempre foi alguém muito pouco, né? Meio briguento, nunca teve nenhum quadro sugestivo disso. E ele falou que sim. E o que ocorre também, então, não é nem só que o idoso não fala, que também, assim, ele vai falar menos, ele está mais lentificado, as queixas são físicas, e também a gente não vai perguntar. Mas também não é papel do familiar ser o médico dele, é o papel perceber que isso é algo que precisa ser visto, né? Principalmente se foi algo que mudou o padrão do que a pessoa era antes. Não existe depressão que é normal da idade.
Não é normal ficar isolado, deprimido e sem memória em nenhuma idade, né? E aí, então, aí ele vai precisar de ajuda nesse sentido. E aí, a ideia é que, mesmo que ele não esteja, a gente também tem uma questão de que é como se fosse, vamos imaginar uma fisioterapia. Se a pessoa está muito tempo sem fazer algo, a gente também não vai conseguir colocar abruptamente ela numa academia para fazer aula de spinning 5 vezes por semana. Talvez não seja uma coisa muito não dê muito certo, Sim. né? Então, Calma. isso, a gente começar a aumentar. Claro, se tiver um quadro depressivo, tem que ser sob orientação Sim. ou médica, ou também fazer, por exemplo, algum programa de terapia digital, que, enfim, isso ajuda e isso é feito, né? Tem até um tipo de terapia chamada ativação comportamental, que é como se fosse um aumento gradual do nível de Olha atividades só. da pessoa com base no nível dela, né? E a ideia é que isso para todo mundo, né? Para filho serve também. Aliás, não é bom a gente fazer a coisa pelos outros. É bom a gente fazer com os outros, né? Excelente dica. Isso é bom Todo pra... mundo ganha, né? Quem está ensinando e quem está aprendendo, né? Porque senão a pessoa ela não fica bem também. Então, quando a gente faz pelos filhos, também não dá muito certo, não. Mas é bom eles resolverem os problemas dele e a gente dá uma força. Sim. Mas, então, isso, você ter essa ideia e ter esse suporte, mas saber que, assim, a gente vai ter que fazer na medida em que exista aquilo, sem deixar a pessoa exausta e, às vezes, se a pessoa tiver num quadro depressivo, isso qualquer pessoa, a gente vai ter que contrariar o que a nossa cabeça está dizendo para a gente. Por quê? Porque uma vez que a gente entra nesse quadro, o corpo está dizendo que não tem o que fazer, que a gente está doente, só que ele está enganado. Mesmo na ansiedade, o corpo está enganado, vendo perigo onde não quer. Então, a gente vai ter que desconfiar dos nossos pensamentos e daquilo que o corpo está querendo que a gente faça, né? Isso às vezes vai ser difícil quando você está sentindo isso, então, mas é isso também para quem está ao lado, saber que a gente não vai forçar, mas a gente vai focar não em falar muito, mas a gente vai focar em ir fazendo independentemente, né, de estar com super vontade ou não. Claro, sob a orientação médica, né? Tem programas, claro, que são essas terapias digitais, que são programas que têm nível A de evidência, né? Aqui no Brasil, até, na verdade, por conta de que isso é estudado no mundo inteiro, eu criei programas de tratamento mesmo para depressão, para ansiedade, para insônia, que são tão eficazes quanto, por exemplo, um tratamento presencial. Mas claro que é sempre importante ter um médico ou um psicólogo, enfim, alguém que esteja supervisionando. Mas como não tem nada, já é algo que foi criado pensando nisso, né? Pensando nessas pessoas. E por exemplo, que é feito, por exemplo, na Inglaterra, né? Tem uma aluna até que ela mora em Londres e lá ela vai, você não consegue passar no psiquiatra e no psicólogo no primeiro momento, porque todo país de primeiro mundo que tem algum sistema de saúde, eles vão primeiro caminhar para o médico de família e a primeira intervenção é você ter esse tipo fala em terapia, a gente pensa em divã, não, mas é uma terapia no sentido de treino de habilidades, né? Que vai ter uma certa ordem, né? E isso é feito, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, porque é uma demanda que não é compatível com o número de psicólogos e porque funciona, né? E isso independentemente se usa ou não medicação. Então, é importante ter um médico para procurar um profissional e saber que tem essas alternativas que são alternativas para tratamento mesmo, né? Entendi. E que caminhar ao lado, né, de uma forma constante e gradual é muito mais eficiente do que a gente pegar e tentar resolver de uma forma rápida e intensa, né? Entendi. E às vezes a gente vai ter que fazer algumas tentativas, né? Só para a gente finalizar, doutor, eu gostaria muito que o senhor falou do seu avô, achei muito interessante a forma e a sua experiência em relação a isso, mas o mercado de trabalho, né? A gente fala que tem muitas pessoas que são contra que os idosos trabalhem, né? A terceira idade, mas muitas pessoas trabalham ou por necessidade ou por uma questão de gostar de trabalhar. O que o senhor tem a dizer a respeito de quem quer trabalhar? É bom, é vantajoso para a terceira idade, para os idosos trabalharem? Como eu falei, né? É vantajoso a gente sentir que nós usamos nossas habilidades, e todo mundo tem as suas, né? E é importante que elas sejam diferentes, para contribuir para algo maior que a gente. Então, assim, não é natural do ser humano ficar parado. A gente não fica parado desde que a gente nasce, né? Então, não é uma questão assim, né? Da gente querer ou não, assim, a gente não... Claro, tem a questão que às vezes a gente precisa ganhar dinheiro e trabalhar em coisas que nem sempre vão ser coisas que vão ser inspiradoras. Aliás, nenhum trabalho vai ser 100% inspirador. Mas ter desafios
cognitivos, assim, desafios para suas habilidades mentais, desafios que sejam assim, né? Que estejam ali, seja um pouquinho mais difícil do que você consegue, né? Isso é fundamental. Isso pode ser, por exemplo, com trabalho voluntário, pode ser com trabalho, enfim, remunerado. Então, resumindo, a gente não ter estímulos para a nossa mente, ou sentir que a gente não está sendo útil, é uma coisa que adoece. Então, a gente precisa disso, né? E a gente precisa desde criança. Se manter em movimento, né? Isso, crianças... Cabeça e corpo funcionando, né? Isso é natural para o ser humano, viu? Aliás, a aposentadoria é um fator de risco também, né? Então, é importante saber que nós temos esse desafio, que seja compatível com as habilidades, né? A gente vai colocar um desafio de algo que você não tem a menor condição de fazer, mas isso é importante sempre. E isso é da natureza do ser humano, né? Aliás, se a gente for, né, pegar... sem filosofar muito, mas todas as linhas de psicologia positiva, uma vida com satisfação, uma vida que tenha movimento e significado, né? Isso independentemente da teoria que você siga, né? Então, sim, a ideia não precisa necessariamente trabalhar, se você não precisar remuneradamente, mas ter uma atividade que seja cognitivamente desafiadora e que tenha um impacto que vá além de você, né? Isso é o que todos nós precisamos. Maravilhoso. É com essa mensagem, então, que a gente finaliza aqui o nosso episódio. Doutor Marco, muito obrigada por trazer tantas informações, tantos dados importantes. Seu programa, que é muito importante também, né? Trazer essa coisa que não existia aqui no Brasil. Ficamos muito felizes de estar podendo falar sobre ele aqui. Sim. Agradeço ao senhor por ter aceito o nosso convite e até a próxima. Muito obrigado. E eu sempre, né, se alguém quiser saber mais sobre informações em geral, sobre saúde mental, tem aí o meu canal Saúde da Mente no YouTube. Estaremos lá, muito obrigada. Para você que acompanhou o nosso programa até aqui, muito obrigada. A gente se vê no próximo episódio e fique com a gente. Para mais informações é só acessar as nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.